Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Palavra de Deus nesta noite, Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24 ao 29, amém? Acompanhe aí com a sua Bíblia, porque Deus vai falar conosco. A epígrafe nos diz: a casa na rocha e a casa na areia. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa na areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Queridos, nos antecedeu aqui nosso irmão Alessandro, louvado seja Deus, sobre este capítulo, falando ali dos dízimos e das ofertas. E o que o Senhor também colocou no meu coração nesta noite, é que nós podemos ver duas vertentes aqui, quando nós falamos sobre este capítulo de número 7, a partir do verso 24. Nós entendemos que um escuta e pratica, como já foi dito aqui, e vem situações, chuva, vem vento, as coisas acontecem ali para aquela pessoa, porém, ele está edificado sobre uma rocha, ou seja, um alicerce bom, durável, aonde virá situações, aonde virá circunstâncias, mas aquela casa vai ficar de pé. Ok. E por que está edificado sobre a rocha? Porque não está dizendo na rocha, está dizendo sobre a rocha. Quando nós falamos sobre alguma coisa, é que está acima, certo? Então, o que nós podemos entender? Que se eu faço algo sobre a rocha, existe algo embaixo, certo? E esse embaixo, o que significa para nós, queridos? Diga para quem está do seu lado assim: nunca coloque Jesus depois de um projeto feito. Jesus vem antes do projeto. O que nós podemos entender aqui é o seguinte: eu edifiquei a minha casa sobre a rocha, eu tenho um alicerce. A primeira coisa que o Senhor falou ao meu coração é que assim, a gente faz tanta coisa, você fala a verdade, olha, nós pode não ter muito dinheiro, mas que a gente sonha, fala a verdade. Você sonha, irmão. Você sonha em ter um monte de coisa, você não tem nada. Às vezes nem emprego ainda você tem, mas você já está sonhando com o carro, você já está sonhando com a casa, você está sonhando com um monte de coisa. E a gente sonha. E não é pecado nós sonharmos com nada. Pode sonhar. Mas o problema é que às vezes nós começamos o projeto, fazemos o projeto, e depois nós falamos: e aí, Jesus, entra no projeto. Não dá. Porque Jesus não pode estar sobre o projeto, eles têm que estar no alicerce do projeto. Então deixa eu já te falar uma coisa: você está orando por alguma coisa que eu sei. Eu não, Jesus. E Ele me trouxe aqui nessa noite. Você está orando, não está? Olha para quem está do seu lado e diz assim: enquanto Deus não der o aval, não ponha a tua mão em nada. Amém? Você já pode glorificar a Deus, porque Deus já está respondendo você no início do culto. Aleluia! Não dá, irmão. A gente faz um monte de projeto. É igual quando a pessoa chega que, olha, né? Ora aqui pela gente. Ai, coisa linda. Ora aqui, por que não? Porque a gente começou. Já era, irmão. Depois que beijou, tudo é de Deus, irmão. É a coisa mais linda. Depois vira uma coisa horrível na tua vida.
Então nós não podemos fazer isso. Tudo que você for começar, seja um trabalho, vai lá, alguém te ligou, ó, tem uma entrevista para você amanhã. Irmão, Jesus tem que ir na entrevista. Não é porque alguém me ligou que Deus abriu a porta. O diabo também sabe que você precisa do emprego, meu filho. O diabo também sabe que você precisa de alguma coisa. E às vezes ele se antecipa. Então assim, recebeu o telefonema, você vai fazer o seguinte. Você não vai se empolgar. Você vai dobrar o joelho. Você está desempregado, dá tempo de orar, né? Tá fazendo nada, irmão. Tá esperando uma porta, não tá? É porque é uma coisa, né? Tá esperando uma porta sentado. Fica sentado mesmo. Vai vir uma porta do cão para sua vida. Não vai orar não para Deus não abrir uma porta para você não, que o cão vai aparecer com 10 e vai te afundar. E ele te trouxe aqui nessa noite para te avisar. Não precisa se manifestar, desempregado. Ninguém quer constranger a sua vida, que eu também sou uma. Mas Deus está sustentando, aleluia. Mas assim, tudo precisa vou entrar numa faculdade. Até o que você vai fazer tem que ter a ver com Deus. Eu quero ser uma não sei o quê. Deus quer que você seja isso. Porque tudo que você fizer, meu querido, seja em qualquer profissão, tem que ser para a glória de Deus, não é para o seu bolso. Não é para o seu bolso. E tem que perguntar para Deus se é o ano certo de se fazer isso. Se é o correto. A gente não pergunta mais para Deus, irmãos. E nós estamos escutando e não estamos praticando o que Ele quer para nós. Então você já sabe, tudo que vier na tua mão tem que orar. E no versículo 26 nós vamos ver o imprudente, que é aquele que escuta e não pratica. Ou seja, eu posso passar anos na igreja só escutando Jesus e não praticando nada, irmão. Eu posso passar anos escutando. Pessoas que talvez estão aqui conosco hoje, que talvez já frequentaram o evangelho, hoje de repente pode não estar, mas sabe exatamente do que eu estou falando, talvez já até ouviu essa palavra algum dia. Escutou, mas não praticou. Não basta escutar, tem que praticar. Quer ficar de pé? Se volte para a rocha. Quer fazer as coisas certas? Ore antes de fazer. Porque depois, irmão, casou, agora você vai orar para Deus transformar. Mas sabe o que as pessoas estão fazendo? Estão assinando papel de divórcio, que é mais fácil. Por que não orou antes? Irmão, se Deus te confirmar no dia do casamento, escute, que é não, diga não. Mas quem é que quer dizer isso no dia do casamento? Está achando que é só Deus que prepara tudo? Está achando que é só Deus que encaminha as coisas? Ô irmão, Deus também fala não. Deus também fala assim, para por aí, senão você vai cair. Deus está sempre nos avisando. E nesse capítulo de número 7, como o nosso irmão aqui já nos antecedeu, é uma continuação do Sermão da Montanha que começa lá no capítulo 5. Jesus vem desbravando a terra e mostrando para aquele povo o que eles tinham que fazer. Propriamente no capítulo de número 7, ele fala sobre julgamento, que nós não devemos julgar as pessoas. Ele fala sobre oração, a importância de nós orarmos, como orarmos e como receber a oração que nós fazemos. Ele fala da porta estreita, está tudo no capítulo 7, da porta larga. Ele fala também dos falsos ensinadores, que viriam de uma forma linda para você, mas eram lobos devoradores. Tudo isso está no capítulo de número 7. E por fim chega nessa passagem do versículo 24, da qual nós lemos, que fala sobre uma casa na rocha e uma casa na areia. E o que é, amados,
construir uma casa na areia. Eu quero trazer algumas coisas aqui, porque foi muito interessante o que Deus colocou ao meu coração. Por que que muitas das vezes você até escuta, mas você não pratica? Fala a verdade, todas as coisas que você erra, você não teve vontade de fazer, mas acaba acontecendo. É igual a pessoa que não consegue se controlar em algum vício ou alguma coisa, que aprende no mundo e não consegue estar aqui. Às vezes ela passa até uma semana bem, mas chega no sábado, vacalhou. E aí a pessoa põe a mão na cabeça e fala, por que que eu fiz? Então nós vamos entender por que que você faz isso. Por que que você retrocede? Por que que você não consegue entrar na igreja? Deus respondeu para mim, irmão. E eu vou passar para você nessa noite. Vai ter muita coisa que Deus vai assim abrir um leque na sua mente para você poder entender. Construir a casa na areia, queridos, é fugir dos preceitos de Deus, é a primeira coisa. Nós começamos a nos afastar levemente, irmão, nem parece que você se afasta. Você sabe muitas das vezes até um salmo de cor. Você sabe uma oração com eloquência. Talvez se alguém te der uma oportunidade, você não passa batido, você tem o que dizer. Acontece, irmãos. Porém, a gente ouve. Deus fala assim para você, vai para a direita. Só supondo, tá bom? Você sabe que é para ir para a direita, mas você vai é construir casa na areia. Quantas das vezes Deus falou, para, fica, estaciona, não vai, não faz isso, e você vai para outro canto e fala assim, se eu tivesse ouvido, não teria casa na areia, irmão. E muitas das vezes, a pior delas é nós oscilarmos, é acharmos que estamos numa casa de rocha, e quando você já viu, porque você já perguntou para uma pessoa assim, você consegue identificar aonde você caiu? Você não sabe. Você não consegue saber o dia, não vem na sua mente como é que você caiu, por que que você está desse jeito, por que que as coisas de Deus não te acalentam mais, não traz admiração mais, você não sabe por que você está assim, mas você vai sair daqui nessa noite sabendo, porque Deus vai abrir os teus olhos nesta noite. Uma das coisas que eu já falei aqui, construir casa na areia, é começar projetos sem a direção de Deus. Irmão, esse negócio, escute, você tem um celular, não tem? Você fala assim, estou com dor nas costas, normal, ao vento, está conversando com alguém, estou com uma dor nas costas. Irmão, aparece um monte de coisa no seu Google sobre dor nas costas, não é assim? Você está sendo monitorado. Não é desse jeito? Você fala um assunto, irmão, é a mesma coisa. Você declara um assunto, Deus ouve, mas quem mais ouve? O diabo. Então você começa a fazer os projetos e ele sabe, e ele quer que você comece sem a direção de Deus. Então ele vai encher os teus olhos daquela coisa maravilhosa que ele acha que é maravilhosa, mas para nós é terrível, que é o orgulho, é a sua necessidade. Ele enche os teus olhos porque assim, você de manhã acordou, você não orou, irmã, você não orou, você saiu todo descabrunhado para o serviço, você não orou, você não está tendo uma vida de oração, mas você falou de manhã, Senhor, eu queria isso. E às vezes no dia você recebe alguma coisa, você fala, nossa, Deus me ouviu. Não, não é que Deus te ouviu, tem mais alguém que te ouviu também. E você está confundindo que aquilo que você está recebendo está vindo das mãos de Deus. E o Senhor está falando, está vindo da mão do diabo. Porque você não me perguntou antes de fazer. E quando não pergunta, é porque a minha casa está na areia. Área profissional, áreas são corrompidas pelo ambiente, irmão. Por isso que eu estou falando, você recebe um telefonema, você tem que perguntar para Deus. Mas eu estou passando necessidade, irmã. Mas o Senhor quer que você pergunte para Ele primeiro. Porque pode ser uma cilada do diabo. E entrou, registrou, bateu carteira, grudou. O Senhor já sabe como será o ambiente. O Senhor já sabe como que a sua vida vai ser. O Senhor já sabe se você vai pisar na jaca lá, Ele já sabe.
Então muitas das vezes, se você vê que você não está forte o suficiente ainda para sair do ambiente de oração, onde você está tentando se reerguer, não queira criar caminhos e achar que é forte. É melhor padecer um pouquinho de necessidade na presença de Deus do que entrar pela luxúria do diabo. Meu Deus, olha aí. Área sentimental, irmão, quanta gente quebrando a cara. E depois culpa Deus. Faz tudo errado, começa primeiro lá já, não é nem pela carroça, começa pelo arado. Não põe nem a carroça na frente dos bois, não. Já começa já descendo ladeira, catando cavaco. Não pede direção de Deus. Entra num desespero terrível. Depois entra em algo que Deus falou assim: eu vou abençoar? Lógico que Deus vai. Mas tem um preço. Vai ter um preço. É igual o jovem. Você acha que Deus vai impedir vocês de casar com alguém do mundo? Claro que não. A escolha é sua. Agora, qual é a consequência de julgo desigual? Vai ter que orar para Deus transformar, até o dia que Deus transformar. E não vai poder voltar a... Então tem que orar ou não tem que orar, irmãos? Como é que Deus vai chegar para você, que está dentro da igreja, e vai dizer que alguém lá fora é para você? Não, pior que às vezes tem gente que ainda consegue perguntar para mim o que eu acho disso. Não pode, irmão. Ou você espera no Senhor, ou você quebra a cara. Recado para os solteiros, aleluia. Casa da areia familiar. Eu sei, eu ouço, eu sei o que eu tenho que fazer certo em casa, mas eu não faço nada certo. Tudo que eu faço na minha casa, eu começo e paro. Nada vai para frente, irmão. Uma casa construída, uma família que não tenta se dar bem, não tenta ter harmonia dentro da casa, sabe como é a mesma coisa que está acontecendo lá? Por isso que não dá nada certo. É como se tivesse areia. Pega a areia, irmão, e joga no meio da chuva. O que vai acontecer? Ela você consegue pegar o tanto de areia que você tinha ali? Já fez uma construção, o cara veio, deixou a areia, 5 minutos depois veio um temporal. Já aconteceu isso com você? O que acontece com metade da areia? Você consegue recuperar aquela areia? Então põe Jesus no teu projeto dentro da tua casa. Começa a colocar Ele como alicerce. Para com essa brigaiada. Para de tudo contenda, tudo isso, tudo aquilo. O Senhor está falando nessa noite: põe eu aí nesse meio, para eu levar paz para dentro da tua casa. Larga esse caminhão de areia que você está carregando nas costas e vem para a minha presença. Você carrega um caminhão de areia nas costas, você já tem uma desculpa formada, e o Senhor está falando: se entrou por essas portas, joga essa desculpa fora, levanta a mão e começa a adorar. Já que entrou, fica. Porque é isso que Deus quer falar para você nessa noite. Todo projeto precisa ter uma continuidade. Ele nos alerta no capítulo de número 7 sobre os falsos profetas, sobre coisas, pessoas que podem nos influenciar. Você quer ver uma coisa? Você está com raiva de alguma coisa, o diabo coloca alguém do seu lado para você continuar com aquele assunto, e você proliferar aquele assunto, e aí as coisas vão fermentando mais e mais, e ainda você olha ainda e fala assim: olha, Deus aí está confirmando. É o diabo que está falando com você. Como é que Deus, que traz paz, vai enviar alguém para trazer demônio para você? Casa construída na areia
não tem rumo. Casa construída na areia não tem discernimento. Casa construída na rocha, ele apazigua a situação. Ele vê lá que a mulher está nervosa, o cara está nervoso. Deus sempre levanta alguém dentro da casa e fala assim: não, peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar panos quentes, por quê? Porque eu tenho discernimento, minha casa está na rocha. Eu não vou deixar essa areia se espalhar aqui dentro da minha casa, não. Discernimento, irmão. Se a minha casa estiver pautada somente no que eu ouço, quando o dia mal chegar, irmão, você vai se desesperar. Porque como nosso irmão aqui nos antecedeu, a tempestade, o rio, tudo aquelas coisas vêm para as duas. Então, você aqui ou não, o chicote vai estralar para todo mundo, irmão. A gente fala assim: não vou me firmar, porque sabe como que é, se a gente se firma as coisas pioram. Não. Vento vem para a casa que está na rocha e para a casa que está na areia. Vem para todos, irmãos. Dificuldade, porta fechada, crise no casamento, crise financeira, problema com os filhos, enfermidade, irmão, vem para todos. Para todo mundo. O problema é, quando essa enxurrada chegar lá, qual vai ser a sua atitude? Porque o dia mal chega, irmão. O dia do velório, o dia de enterrar alguém, o dia do diagnóstico, o dia de uma palavra ruim, ouvir alguém apontando o dedo para você e falando assim: eu te odeio. Existe, irmão. Existe esse dia. Existe o dia da porta fechada e ninguém vai te ajudar com R$1. Existe, irmão. Agora, aí é que vem. Aonde você vai estar alicerçado? Não adianta, irmão. Quando nós não estamos alicerçados com Cristo, irmão, alguém morre e você morre junto. E não é essa a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós passamos pela prova dando glória a Deus por tudo que Ele nos dá, por aquilo que Ele dá, por aquilo que Ele tira, por aquilo que Ele proporciona, por aquilo que Ele mostra, por aquilo que Ele oculta. Tudo está no controle de Deus. O problema é como está a tua casa hoje. E aí eu fui falar com o Senhor, falei: Senhor, o que acontece? Por que muitas vezes nós escutamos, porque aqui fala que as duas casas escutaram, é fato, não tem surdo ali. Deus não vai falar com a casa da rocha e não vai falar, irmãos, Deus fala. O problema é, se eu não estou alicerçado, dificilmente eu vou compreender a voz de Deus. Mas Deus fala com todo mundo. Deus, Ele alerta todo mundo. Você pode ter certeza que antes de você cair, Deus tentou falar com você. Antes de você deixar a presença de Deus, Deus tentou de todas as maneiras falar com você. Não teve essa. Deus não é aquele amigo que quando você cai, bem feito, bem... Não. Ele fica triste quando você cai. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você não tem noção. Você não tem noção de quando alguém, e o Senhor sabe que ele vai sair da rota. Você não tem noção a guerra no mundo espiritual pela tua vida. Você é importante para Deus. Você pode estar no lixo hoje, mas Deus vai te trazer para a presença também hoje. Porque Deus quer que você entenda que o caminho que você tomou não teve nada a ver com Ele. Ele tentou. Mas existe uma coisa, irmãos, que Deus não pode ir contra a palavra: o livre-arbítrio. Ele não pode ir contra a sua vontade. Se você disser não, irmão, a vida toda para Ele, pode ter certeza que Ele vai te respeitar. E é por isso, irmão, que eu fiquei encafifado. Eu falei: Senhor, escutar e praticar. Por que que muitas das vezes, e a maioria das pessoas, eu sei que no fundo, pode estar dolorido, pode estar nervoso, pode estar raivoso, pode não querer voltar para a igreja, pode estar nervoso com a igreja, pode estar o que for, irmão. Mas no fundo, sem ninguém saber, ele fala: que saudade. Sem ninguém ver, irmão,
De vez em quando toca um louvor, uma lagrimazinha cai, ninguém viu, graças a Deus. É desse jeito, irmão, quando a gente está fora. E eu falei, Senhor, por que muitas das vezes nós não escutamos? E eu achei incrível isso, porque, deixa eu te falar uma coisa, o mundo espiritual existe, amém? Todo mundo acredita nisso. O diabo, de uma certa forma, irmãos, ele não está agindo mais. Age, mas dificilmente nós vemos hoje em dia isso. Porque existe possessão, existe obsessão, existe vários termos onde uma pessoa cai endemoniada, tem essas coisas todas. E às vezes você fala assim, estou fora ou estou em erro e não está acontecendo nada. Não é assim? Tem gente que até, entre aspas, parece que está tudo correndo bem. Até milagre você recebe. Mesmo torto. A gente recebe livramento. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Não é assim? É, irmãos. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E ele falou assim, nós somos uma tricotomia. Nós somos alma, corpo e espírito. Não dá, irmãos, para essas três coisas, que é um só, que somos nós, andarmos separados. A sua alma não vai andar separada do seu espírito, o seu espírito não vai andar separado do seu corpo, vice-versa entre elas. Nós somos um. Corpo, alma e espírito. Essas três conotações sobre a nossa vida precisam estar interligadas. Porque às vezes o teu espírito quer, a alma cheia de emoção ruim não quer, e o teu corpo gruda igual super bonde que não sai do lugar, não é assim? Você fala alguma coisa, a pessoa está com a dura cerviz. O que é isso? É o teu corpo respondendo o que a alma e o espírito estão querendo. E eu fui falar com o Senhor, e eu falei, Senhor, como nós podemos equilibrar tudo isso? E ele falou, é simples, porque eu fiz vocês. Eu sei cada célula do seu corpo. Eu sei cada cantinho de você. E para que tudo isso seja uma junção, porque as pessoas não estão mais pensando nisso. Elas começam a pensar que o corpo faz parte da alma do espírito quando o corpo adoece. Ela não trabalha na prevenção. Ela não acredita que para a alma e o espírito viver, ela tem que cuidar também do corpo. Então o que acontece? Nós nos desligamos, e aí, irmão, não tem como. Se alma, corpo e espírito não estão numa junção, não tem como. Você fala assim, que vontade de orar. O teu corpo está cansado. Não há uma junção. Quem é que vence? A tua alma ou o teu corpo? Tem demônio nisso? O demônio está agindo pelo lado de dentro? Não. Ele está agindo pelo lado de fora. Pelo escutar. Pelo escutar, o diabo pode paralisar o teu corpo. Você nunca mais aceitar Jesus. Ele pode. E eu vou te provar isso cientificamente, que eu achei o máximo que Deus me deu. Para que nós possamos ter equilíbrio, porque eu falei assim, Senhor, para que alma, corpo e espírito dentro de mim possam trabalhar unidos, precisa haver um equilíbrio. E eu fui pesquisar cientificamente como que o meu corpo pode manter o equilíbrio. Isso aqui que você está vendo agora, eu me manter de pé, você se manter sentado. Nós temos as articulações, como que isso acontece dentro de nós? Porque lá dentro está a alma e o espírito. Então como que funciona isso? Com uma combinação que não é tão simples. A própria medicina, a própria ciência diz que é uma combinação complexa entre sistemas sensoriais e motores, envolvendo, os nomes são meio diferentes, mas eu vou explicar para vocês. Envolvendo o quê? O sistema vestibular, a visão e o sistema somatosensorial. Parece difícil,
Quando eu vi sistema vestibular, eu falei, o quê? Vou entrar na faculdade? Porque para nós, como leigo, vestibular você entende como uma prova. Mas não é isso não, vou te avisar. Além desses 3, também fala sobre a coordenação do cerebelo e do tronco cervical. Então você vê que há uma complexidade para que nós possamos ter isso aqui, ó, equilíbrio do corpo. Que muitas vezes te paralisa em muita coisa. Te paralisa mesmo. E você às vezes não entende, mas Deus fez a gente perfeito, irmão. E Ele vai te mostrar essa chave que vai ser virada na tua vida hoje para você poder entender que existem coisas que precisam de decisões para acontecer. O sistema vestibular, ele é localizado no ouvido interno, irmãos. Você tem noção disso? A primeira coisa, para nós termos equilíbrio, precisa primeiro ativar o sistema vestibular, porque Deus também é muito organizado. Então eu não posso começar pelo tronco cerebral, eu não posso começar pelo cerebelo, eu preciso começar pelo sistema vestibular, que é localizado no ouvido interno. Ele é crucial para a percepção da posição e movimento da cabeça, fornecendo informações essenciais para o equilíbrio. Por isso que em Mateus 7, versículo de número 24, ele diz assim: aquele que escuta, ou seja, ele conhece teu corpo. Ele sabe exatamente que para você manter equilíbrio, coisa que você não está tendo, que você já lembrou aí do desequilibrado que você foi essa semana, em algumas áreas, que não depende do demônio está dentro da gente, não. Para com essa palhaçada, irmão. A tecnologia não evoluiu? Demônio também, irmão. Porque a gente tem mania de, demonizar tudo. A pessoa aquele que tem alguma coisa é aquele que o pastor vai lá apoiar. Não, irmão. Você está achando que o demônio que está na tua vida manifesta? Ele não precisa. Ele não precisa, porque ele tem você. Ele te manipula pelo ou, porque ele sabe, assim como Deus, que para que eu tenha equilíbrio em tudo aqui, irmão, eu preciso começar pelo sistema vestibular, que é um sistema que está dentro do meu ouvido. É por isso que ele começa assim: aquele que escuta. Ele não precisaria dizer isso, mas ele deixou escrito para que a ciência confirmasse que o que ele fez, eu e você, é perfeição do céu. E ele está dizendo: eu estou te avisando, aquilo que se escuta é crucial para que eu mantenha equilíbrio. Depois que ele toca nesse sistema, ele vai para visão. A informação visual ajuda a orientar o corpo em relação ao ambiente. Aí nós vamos para aquela passagem: se os meus olhos forem bons, tudo que está ao meu redor fica. Deus não erra, irmão. O teu corpo é sincronizado com a palavra. O teu corpo é sincronizado com a palavra. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus não erra. Deus não errou quando te fez. Deus não erra. Visão. E aí o que acontece? Eu até escuto, porque é o primeiro sentido. Você escuta também, mas os teus olhos começam a se corromper. Você escuta, vai ter milagre. Os teus olhos olham e falam: não vai acontecer nada. Você fica com esse espírito de perseguição. Você começa a palpitar. Você começa a dizer que está ficando mal, que está passando mal, que não sei o quê. Por quê? Porque escutou. Mas a partir do momento que eu escuto a palavra, eu estou te dando um norte para você ficar firminho na presença de Deus. Escutar. Eu escutei, os meus olhos vão ter que mostrar para o ambiente que eu creio que tudo que estiver ao meu redor vai ser bom. Porque aquilo que eu escutei de Jesus vai se cumprir no ambiente que eu estou. Está começando a assimilar como é que eu sinto a presença de Deus? Como eu me firmo na presença de Deus?
como eu me equilibro na presença de Deus. E aí vem o sistema somatosensorial. Olha só. São receptores localizados nos músculos, articulações, pele. Enviam sinais ao cérebro sobre a posição e movimento do corpo, auxiliando no controle postural. Tudo que eu ouço da palavra de Deus reflete naquilo que eu vejo e naquilo que eu sinto. Não tem como. Se eu estou cheio de Deus, o que eu vou sentir? Presença de Deus. Mas se eu escuto e já logo de cara eu cego para isso, ou eu nem chego a escutar, o que o meu corpo vai sentir? Nada. Porque é um processo, irmãos. Deus não pula processo. Sistema vestibular, visão e somatosensorial. Então, ouvido, olhos, corpo, músculo. Tudo isso precisa estar em equilíbrio. Porque se uma coisa brecar a outra, eu não chego na tricotomia. Eu preciso controlar tudo aqui. É por isso que, como eu não controlo, infelizmente, irmãos, eu vou para o remédio. Infelizmente, a depressão bate, o músculo atrofia, enfermidade chega. Porque aquilo que eu ouço é saúde para os meus ossos. A palavra de Deus diz. A palavra é saúde para os meus ossos. Além do sistema vestibular, visão, músculos, articulações, ele vai para o cerebelo e tronco cervical. O cerebelo é localizado na parte posterior do cérebro. Ele coordena os movimentos e contribui para a precisão dos movimentos, incluindo aqueles relacionados ao equilíbrio. Ou seja, eu comecei dizendo assim: você perguntou para Deus, você orou antes, sabe por que você não sabe a resposta? Porque você não passa pelo processo, você não ouve, os teus olhos não ficam bons, o teu corpo não reage para receber essa saúde. Então não chega no cerebelo para dizer assim: Deus falou o quê então? Por isso que você não entende. Você não ouve Deus respondendo não. Você não ouve Deus respondendo sim. Porque ele traz o cerebelo, quando chega a informação ali, para que eu tenha equilíbrio no corpo, ele traz uma precisão, ou seja, sem dúvidas. Olha como o nosso corpo é lindo e você menospreza ele, acabando com ele, tacando sal nele, tacando açúcar nele, acabando com ele. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus? E aí eu vou para o tronco cerebral, recebe e processa as informações sensoriais do sistema vestibular e das outras fontes dos músculos para manter o equilíbrio. Irmão, tudo tem a ver, tudo começa, tudo isso aqui que eu falei, até tronco cerebral, tudo isso numa fração, sei lá, não posso dizer porque eu não entendo, mas milésimos de segundos ou até menos, faz você de uma posição assim, assim, tudo isso acontece todas as vezes que você se movimenta. Agora imagine, perna, braço, corpo, tudo junto, tudo mexendo. Para que eu faça esse movimento aqui agora, tudo isso já aconteceu. E aí você tipo, Deus falou o quê, meu irmão? Falou nada, ele falou, volta. Ele falou, vem para a minha presença. Por quê? Porque você está desorientado. Teu corpo, irmãos, eu tenho falado isso já há uns 3 anos já.
E às vezes parece balela. Mas isso aqui, irmão, eu só fiz essa pergunta. Eu falei, Senhor, como que o nosso corpo fica equilibrado? Por que às vezes a gente não ouve o Senhor? Por que eu não tenho... Eu falei desse jeito com Deus. Por que eu não tenho precisão de resposta, muitas das vezes, do que eu quero, do que eu preciso? É porque nós somos uma tricotomia, queridos. Você precisa cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Eles não trabalham separados. Então isso aqui, irmãos, eu digo para você, o Senhor está clareando a sua mente, porque você está esperando anjos flamejantes tocarem em você, o céu se abrir dentro do seu quarto, ou, eu tenho que ter uma vontade. Se você não escuta, jamais você vai levantar você aí dessa cadeira e aceitar Jesus, jamais. E o que o diabo quer é isso, que você morra e vá para o inferno, sem salvação. Um ato simples, uma decisão simples, que você agora não está em oculto para a sua vida. Você já sabe que a decisão não está em Deus, que a decisão não está no inimigo, a decisão está em você, de você se firmar. E não só para quem talvez entrou por essas portas e não está na presença de Deus, mas também para aquele que está aqui e só está escutando. Por quê? Você entra e sai e só escuta. Você também está na condição da dúvida. Você precisa ir para a precisão de Deus, porque senão você morre. O tempo acaba, o tempo é já. E para onde você vai? Quando nós juntamos esses sistemas, irmãos, o vestibular, visão, eles enviam as informações sobre a posição e movimento do corpo. O cérebro, em particular, o cerebelo e o tronco, integra essas informações para determinar a posição e movimento do corpo no espaço. Eu anotei, irmãos, porque como é científico, eu não quero falar besteira, amém? Não daria tempo de eu decorar tudo isso aqui. Com base nessas informações recebidas, o cérebro, aí sim, envia sinais para os músculos para ajustar a postura e realizar os movimentos para que se mantenha equilíbrio. Por que as pessoas não estão conseguindo controlar a mente? Por que vem pensamentos assim, eu vou me matar? Por que os meus órgãos ficam comprometidos em meio a uma depressão, uma angústia, uma ansiedade? Vou te provar aqui. Outros fatores fundamentais para que eu não tenha equilíbrio no meu corpo é eu não ter força muscular. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: se exercite. Não vai adiantar nada, irmão. Sério. Ou sedentário e sedentária. Que talvez você até ache que fazer alguma coisa pode ser do capeta. Do capeta é os seus músculos ficarem rígidos e daqui uns 5 anos você nem andar. Isso é do capeta. Tanto jovens como pessoas mais velhas. Você precisa ter força muscular. Porque senão, aquilo que você ouve, que os seus olhos veem, você até começa o processo. Porque o diabo também é sujo, irmão, ele deixa. Você ouve, você vê, você dá até um terra com os seus músculos. Mas na hora do equilíbrio, porque tem que chegar aqui. É isso aqui que vai te levar para o céu. Porque ainda que o meu corpo se desfaz, há uma coroa de glória me esperando. E eu preciso disso aqui, bem. Eu preciso de uma mente boa. E o Senhor está te dando um norte hoje. Ele está virando uma chave na tua vida, para que você entenda que a estagnação que está na tua vida até hoje, você tem todo o poder de decisão hoje de mudar o teu cativeiro. Não é amanhã, é hoje. Então eu preciso de força muscular, preciso de músculos fortes, coordenados, para que aquilo que eu ouvir, Deus fala assim:
Eu quero que você ore hoje, mas o teu corpo não está respondendo. No meio do percurso do equilíbrio, porque, irmão, o poder da mente é terrível. Se você dizer que você está bem, irmão, se você só colocar coisas boas, é comprovado até nas plantas lá. Você fala um monte de coisa boa para uma plantinha, a plantinha está lá. Você fala um monte de coisa ruim, você vai no médico, o médico fala alguma coisa, irmão, você não estava sentindo nada. Ele fala, tem um caroço aqui, ai, já estou sentindo, não estava sentindo porcaria nenhuma. É igual quando descobre, vou morrer, morre mesmo, irmão. Já parou para analisar? A gente escuta uma coisa, irmão, eu digo para você que esse tempo aconteceu comigo. A médica falou assim, ó, você está no limite, seu útero está no limite. Irmão, até minha barriga inchou. Por isso que Deus me deu essa palavra, irmão. Eu comecei a ter, irmã, em nome de Jesus, eu comecei a ter dor no quadril. As irmãs sabem, eu falei, gente, eu estou começando. Aí, olha só, irmão, você é forte? Eu não sou. Eu estou dizendo, eu estou pregando o que eu vivo. Por isso que Deus me deu essa palavra. Depois Deus começou a me assimilar. Eu falei, meu Deus, a mulher falou aquilo para mim, eu peguei. O meu corpo respondeu, irmão, aquilo que eu pensei. Começou a doer, eu falei, meu Deus. Aí o Espírito Santo, né, sempre usa ele, graças a Deus. Ou seja, que isso, tá doida? É o frio, é alguma, sei lá, não é isso não, não é isso não. E eu comecei a... Pergunta para mim se está doendo o quadril, irmão. Não é que hoje não doeu? Não doeu. Deus me dando, irmão, em nome de Jesus. As irmãs sabem, todo dia eu chegava aqui, eu falava, meu Deus, eu estou sentada aqui, eu tinha que... E eu, que raio é esse, meu Senhor? Uma palavra, irmão, que eu peguei. Que eu ouvi. Porque o médico fala. Não estou isentando a medicina, não estou isentando os médicos, não estou te colocando loucura, não estou fazendo... Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Você veio para a igreja, você não veio para um consultório. Então não vou te passar um Buscopan, um Rivotril. Não é isso, aqui tem Jesus na veia, aleluia. E você vai sair melhor do que você entrou. Eu estou tentando te explicar que tem coisas que só Jesus faz, mas tem coisas que você precisa fazer. E não tem nada a ver com o capiroto, não tem nada a ver, é eu não absorver, porque o inimigo ele está trabalhando de fora para dentro, irmão. Entenda, tem pessoas aqui que nunca vão manifestar, acorda para a vida. Ele só fica aqui no teu ouvido falando besteira. Por quê? Porque é pelo ouvir que eu sou liberto. Então é pelo ouvir que ele te mata. Então por que você tem que se encher da palavra de Deus? Porque quando ele tentar falar, meu filho, vá tomar banho. Eu estou cheia de Deus, eu orei, eu fiz meu devocional. O que o diabo vai vir no meu ouvido? Vai nada, sai Satanás, sai Satanás. Eu lembrei hoje, estudando essa pregação, irmão. A Tereza, finada Tereza, minha sogra, ela era diabética. Não perdeu um membro, irmão. E ela dizia assim, um dia eu cheguei na casa dela, ela falou, ai, Pri, aquela vozinha, fez um buraco. Aí eu, na hora, né, nossa, você é diabetes. Ela foi lá fora, pôs o dedão assim, e fez assim, respeita o nome de Jesus. Passou 2 semanas, Pri, fechou. Sabe o que é isso? O poder do ouvir. O poder de ver, o poder de sentir, o poder do equilíbrio. A fé move, a fé cura. Porque a mente, é por isso que eu vi aquela mulher cega, fazendo hemodiálise, com um monte, irmão, de calombo no corpo. Ela tinha um negócio aqui, que fazia barulhinho, a fístula. Aí você chegava na casa dela,
entregava a ceia, na hora ela já falava labaxê, rabacou de badabaxê, sentia a presença de Deus, e antes mesmo de morrer Deus mostrou o céu para ela. Sabe o que é isso? É equilíbrio, irmão, é equilíbrio na fé. Não importa o que aconteça aqui, mas aqui vai pro céu. Na hora, irmão, eu lembrei disso. Na hora, parou de doer. Ai, passei 3 semanas, que burra. E ora, irmão, ninguém é perfeito. Ninguém. Mas foi dito aqui pela irmã Noemi que aquilo que você prega, você vai viver. Aquilo que você louva, você vai viver. E é assim, irmãos. É assim que Deus nos quer. Além disso, uma coisa que vocês precisam guardar: flexibilidade, articulações flexíveis. Por quê? Porque Deus sabe o desejo que você tem de orar e muitas das vezes você não consegue nem dobrar o joelho. E o Senhor está falando: começa a profetizar. Começa a dizer assim: Jesus, respeita o nome de Jesus. Tava de doido, irmão. Eu peguei isso para mim, eu falei: respeita, respeita. Respeita o nome de Jesus. Por quê? Porque eu ouvi a palavra dele, eu senti a palavra dele, e ele está comigo. E se isso não tem nada a ver com ele, sai em nome de Jesus. Você tem poder na tua boca para profetizar, para ser curado, para levar a tua família para Cristo. Você não é um perdedor, você é um vencedor em Cristo. Reage, igreja! Quem pode começar reagindo dando glória? Quem pode começar reagindo dando glória? Glorificando esse Deus que tudo pode. Ora, manarabalaba, xerecalabadai. É hora das vendas caírem por terra. É hora da cegueira. O pastor falou aqui: se tiver comichão. Quando ele falou isso, irmão, e Deus fez explicadinho hoje, confirmou cada minuto aqui dentro, irmão. Cada minuto hoje Deus confirmou a palavra. O pastor no início do culto falou: meu Deus, se tiver comichão. Irmão, é pelo ouvir. É pelo ouvir. Ouça Jesus nesta noite te chamando, te chamando, te chamando, te chamando. Dá pena que eu não sou Noemi, senão eu já ia cantar Ludmila Feber aqui. Te chamando. Tadinha, já está no Pai. Foi bênção também essa mulher para muita gente. E Deus chamou. Como um dia também vai nos chamar. Agora, o que vai determinar na terra o teu legado, a tua existência, é o que você ouve. Você tem que ter uma saúde cardiovascular. O Google, tá? Não é só eu falando, não. Contribui para o equilíbrio. Sabe por quê? Porque uma passagem bíblica diz assim: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Irmãos, você tem uma joia preciosa que bate todos os dias dentro de você. E você precisa cuidar desse coração. Porque eu acredito, irmão, que a nossa alma está alojada no coração. Porque todas as vezes que você está triste, você põe a mão e fala: está doendo. Você não fala: mão, está doendo na coxa. Quando a sua alma grita, você põe a mão no coração. Quando alguma coisa acontece, você fala: ai meu Deus, me ajuda, tá doendo. Então eu acredito, irmãos, que é uma maneira de nós correlacionarmos o corpo, que nós aprendemos aqui, com a alma. Você precisa cuidar dele, com todas as suas forças, porque é dele que procedem as saídas da vida. A boca fala do que o coração está, sua emoção é o seu coração. Tudo está interligado aqui dentro. As nossas emoções precisam ser poupadas, acariciadas.
não pode transbordar. Por isso que você tem que cuidar do corpo, para que até o seu coraçãozinho, sabe, às vezes a gente, né, começa desequilíbrio, tudo começa a ficar desequilibrado, tudo lá dentro começa a mexer. Uma outra coisa também que estava nesse estudo, água. Diga para o irmão do seu lado, beba água. Eu falei isso para uma pessoa hoje cedo. Eu falei isso, você acredita? Eu falei com essa pessoa hoje cedo, e no estudo, irmão, no estudo, eu falei assim, gente, brincadeira. Porque algumas coisas que eu venho falando para algumas pessoas, está nesse estudo. E eu peguei o estudo, irmão, e estava lá. A água é essencial para o funcionamento das células. Irmão, deixa eu te falar uma coisa que Deus me revelou. Quer parar de dar barraco? Que eu sei que de vez em quando em casa é tipo assim, slow motion. Voa! Se o Steven Spielberg te visse, ia falar, você vai fazer os efeitos especiais do meu filme, porque você faz caras e bocas, irmã. Você se transforma num gremlin em 2 segundos. E depois vira uma super poderosa. É uma bipolaridade terrível, irmão. A gente é meio Transformers. De manhã você tá bem, à noite você tá um capeta. Parece que incorpora ali, transforma, entra um carro em você. Você derruba todo mundo. E depois você fala, nossa, que foi? Não fiz nada. É loucura, irmã. É desequilíbrio. Você taca fogo na seara e às vezes sai de cena e os outros começam a guerrear e você fica de longe olhando a porcaria que você fez. Fala a verdade, fala Deus mesmo comigo. Coitado desses homens. Os homens, eu vou dar um boi para eles hoje. Ele estava só esperando, ele falou, olha, valeu ter vindo, né? Valeu. Olha ali, eita! Aleluia! Olha aí o equilíbrio. Baixa a mão, irmão, que pode. Não, vai estar saindo todo mundo curado. Respira. Você está entendendo? Desequilíbrio. E aí, depois você não se arrepende, logo você se arrepende. E aí ele não fala com você. Tu fica uma onça. Porque homem sabe ficar quieto, mulher não. Mulher cutuca, irmão, até o cara ficar com raiva. Aí na hora que ele solta o mais seu grosso. Ai, como Deus fala. Eu devia ministrar para casais, irmão. Vou fazer um dia, vou fazer. Aí olha que grosso. Aí fica nervosa. Oh, doida! Melhora, pelo amor de Deus, equilíbrio. E o Espírito Santo está lá assim, ó. Para, gente. Porque sempre um se controla. E aquele que não se controla fica com raiva do controlado. Porque o controlado fala assim, eu não vou brigar, não vou. Cínico. Deus está falando com você, mulher. Deus está falando com você, mulher. E vocês ficam, fecha a boca mesmo. Despreza, para Jesus pegar. Que às vezes a gente merece, irmão. A gente fala. Eu quero que você fale o que você está sentindo. Aí ele fala. Ai, seu grosso. Se falar que a gente está gordo, então o sangue de Cristo tem poder. Quer que repare em tudo, menos que você faz barraco, né? Fica triste por tudo. Olha a Jane lá atrás, olha. Coisa linda. Beijo da Pri. É para descontrair, mas a palavra tá séria, viu? Vamos aceitar Jesus hoje. Hoje é decisão. Então, irmãos, entende o equilíbrio que a gente precisa? Equilíbrio no serviço, equilíbrio na escola, equilíbrio em todos os lugares. E esse equilíbrio, irmão, tá lá. O demônio está do lado de fora. Deus falou claramente no meu coração.
Ele falou, o inimigo está do lado de fora e está conseguindo atingir muito mais do lado de dentro. Porque a gente está acostumado, irmão, eu vim de uma época do poltergeist. Eu fui uma pessoa possessa. Então, na minha vida, foi possessão. Não tinha esse negócio de ficar, tinha, ouvia, volta, mas era uma coisa assim, mais, né, vergonhosa, né, aquela coisa assim, que você sentia muito. Hoje o diabo, irmão, ele está sorrateiro. Por isso que você precisa orar, por isso que você precisa estar na igreja. Não para você pagar de bonzinho, irmão, porque ninguém aqui é santo em nome de Jesus. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem crises existenciais, todo mundo chora, todo mundo fica com o quadril doendo 3 semanas para depois de eu falar. Irmão, nós é imperfeito, irmão. Mas graças a Deus ele vai dar livramento. Então o que eu estou querendo dizer para você? Que nós precisamos estar na presença, para que o inimigo não destrua a sua saúde. Eu venho falando isso, irmãos. Eu tenho certeza que eu sou um projeto que eu já poderia estar debaixo da terra. Alguma coisa lá atrás Deus viu e quis me ensinar. E se eu falo isso hoje e vivo isso hoje, a gente sabe que tem um propósito. E o Senhor trazendo isso aqui, ó, não foi da minha cabeça, irmão, porque coisa científica a gente não pode, sabe? Ah, Deus me revelou. Ele me revelou a fonte. Eu fui lá, pesquisei e cientificamente eu trouxe para você poder entender que existe também o meu lado humano. Eu vou decidir levantar cedo e orar. Eu vou decidir abrir a Bíblia. Por quê? Porque eu tenho que ouvir que Deus quer que eu leia. Eu tenho que visualizar a Bíblia para pegar ela para ler. Eu preciso mexer as minhas articulações para movimentar as páginas. Eu preciso que essas informações venham para o meu cerebelo e para que o meu cérebro entenda que eu tenho que ler. E eu preciso de disposição. Você está vendo por que você não lê? É simples. Porque você pula etapas. Ai, Senhor, não dá. Ai, minha vista embaralhou. Mas para ver o TikTok não embaralha. Para ver algo que vai com certeza enfraquecer os teus olhos numa tela de celular, você não tem preguiça. A série, né? O pessoal gosta de série aí. Não perde um episódio. Pois aqui tem 66 livros. Um episódio atrás do outro. Que vai te levar para o céu. Então, queridos, além de água, tem que beber água. Quer continuar com seus rins? Água. Quer continuar com que as coisas filtrem aí dentro? Até mesmo, irmão, porque eu digo para você, eu trago minha água aqui todo dia. Eu creio, com a força do pensamento, que trazendo a minha garrafa aqui, eu bebo meus 3 litros por dia. Porque eu sou fraca. E eu também não bebia nem um copo há 3 anos atrás. Eu sentia nojo de beber água, porque o meu corpo estava tão inflamado que não conseguia receber água. É por isso que você não bebe água. Só por isso. Porque eu era também assim. Então eu trago todos os dias. Quem vê nos cultos matinal vê uma garrafinha vermelha. É a minha. Por quê? Porque eu tenho que beber 3 litros por dia. Como eu tenho que ler 5 capítulos da Bíblia por dia. Como eu tenho que orar no mínimo 1h30 por dia. Então eu não posso dormir sem que isso aconteça. Ninguém aqui é forte, irmão. Mas pelo poder daquilo que eu equilibro aqui, Deus faz com que eu me hidrate. Então, queridos, e o último, sono. Pessoas que têm o sono perturbado. Vai vir um monte de coisa. Tem muito comprovações científicas, é por isso, é por aquilo. Se você ficar pensando, porque você está velha, porque você está na menopausa, porque você está isso, porque você está aquilo, o seu sono é isso, por causa disso, você vai enlouquecer e não vai dormir. Porque eu conheço pessoas que tomam remédio e não dormem também, e aí? Como é que a medicina está ajudando nesse sentido? Então você precisa ouvir coisas boas para dormir. Se desligar do celular, põe o celular em outro cômodo. E vai para o teu quarto,
fecha a porta, dobra o teu joelho e profetiza o que está aqui. O sono do justo é tranquilo. Eu ouvi, eu vi, passei para o meu corpo, deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então, se você não quiser viver pela fé, estás a fazer e aqui o quê? Existem coisas, meus queridos, que nós precisamos tomar uma atitude. Eu preciso entender que isso aqui precisa vencer tudo aquilo que o lado de fora está tentando colocar dentro de mim. Porque o lado de fora vai falar, você não vai vencer, do lado de fora, tua família não vai vir para Jesus, meu marido não vai se converter. Mas do lado de dentro, existe um Deus, onde Ele colocou dentro de mim corpo, alma e espírito. E hoje levanta a tua mão, porque Ele está derramando sobre você essa unificação para você vencer aqui na terra. Tem que crer, irmão. Vamos ficar de pé? Para finalizar, nós entendemos que o ouvir é o passo mais importante que devemos ter em nossa vida, para que tudo funcione dentro de nós, conforme nós fomos feitos: corpo, alma e espírito. Nós estamos aqui nesta noite, queridos, porque dentro de você está um rebuliço. A alma está para um canto, o corpo está para o outro e o espírito está vagando. Talvez você esteja sem rumo, esteja sem um SOS, nem o SOS você está enxergando de longe uma luzinha. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele te aceita de novo. Porque Ele sempre vai te aceitar, quantas vezes for necessário. Enquanto nós estivermos orando, queridos, se você entrou por essas portas com a decisão de ouvir uma resposta de Deus, eu tenho certeza que Ele respondeu. Eu tenho certeza que Ele te respondeu. E a resposta que Ele te entregou, Ele também quer uma resposta de você. Enquanto nós oramos, você que está bem, você está aí equilibrado, louvado seja Deus. Mas você que entrou por essas portas sem um rumo, você que está afastado da presença de Deus, porque quem quer se recolocar, no próprio lugar aí vai se recolocar. Mas eu tenho certeza que entrou vidas aqui nessa noite, que precisam voltar para Jesus, precisam se reconciliar com Jesus, precisam aceitá-lo. Por quê, irmãos? Porque você não consegue ouvir, você não consegue ver, você não consegue sentir e você não consegue se equilibrar. Talvez decisões erradas na sua vida. Não interessa o que aconteceu, interessa que Jesus te trouxe aqui nessa noite. E o descontrole aí dentro do coração batendo um pouquinho mais forte, a sua mente confusa dizendo vou ou não vou, a resposta é vem. Vem para a presença. Ei, a tempestade foi para as duas casas. Não pense que fora também não vai vir tempestades. Fora também vem. E como nós estaremos preparados para essas tempestades sem Jesus? Eu queria que você fechasse os teus olhos. Enquanto nós estivermos orando aqui, se você sentir de voltar para os braços do Pai, talvez você estava em total desequilíbrio essa semana, talvez o desequilíbrio foi tão grande que você até passou vergonha essa semana. Você falou, Senhor, que vergonha de mim, daquilo que eu fiz, daquilo que aconteceu na minha vida, seja você crente ou não, não importa, ninguém paga as suas contas, mas eu sei de uma coisa, com Jesus nós somos mais do que vencedores. Enquanto eu oro, se você quiser vir, voltar para Jesus, o altar é o teu lugar. Mas irmã, eu não posso fazer aqui do meu lugar? Não, querido. Não, minha querida. Você precisa tomar um passo de equilíbrio. E o primeiro equilíbrio é mostrar para Satanás que você venceu. O primeiro equilíbrio, a primeira atitude que você tem que ter nessa noite é mostrar para o inimigo que você venceu essa etapa. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, nós estamos aqui, Senhor,
E eu sei que é um momento muito difícil, Senhor, porque neste momento há uma luta espiritual muito grande. Nós entendemos, meu Pai, que o inimigo começa a colocar na mente, Pai, coisas para essa pessoa achar que não é capaz. Mas, meu Deus, se há um coração, uma alma aflita nesta noite, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha quebrar os agrilhões, que o Senhor venha nesta noite, meu Deus amado, impactar vidas com a Tua presença, Senhor. Nós estamos aqui nesta noite interligados, nós estamos aqui nesta noite em oração, Pai, oração por vidas que necessitam neste momento de tomar uma decisão. Senhor, seja a decisão dessa vida. Espírito Santo de Deus, entra nessa vida, Pai. Faça, meu Deus, morada de uma maneira, Pai, aonde a precisão, entra agora, Senhor. Entra agora, Senhor, na precisão do equilíbrio. Entra agora, Espírito Santo, guerreia por nós, Pai. Guerreia nesta noite, meu Deus. Há uma grande batalha, mas eu sei que a vitória é do povo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, entra nas vidas, meu Pai. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos nesta noite, Senhor. Você ainda está aqui? Tem alguém, meu querido? Nós já vamos encerrar. Tem alguém nessa noite que entrou por essas portas, que quer voltar, que precisa voltar? Não é hoje? Não é hoje, não? 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 É amanhã? Não precisa ser amanhã. Não turbe o seu coração. Jesus está insistindo. Não é porque eu quero ver algo acontecer, é porque Deus quer ver algo acontecer em você, não é em mim. Eu estou aqui todo culto. Não é hoje? Não? Não? Você vê como a gente trava o nosso corpo? Não turbe o seu coração. Não turbe o seu coração, não é hoje? Amém. Que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Amém. Aplauda o Senhor.